Um grupo de empresários apresentou nesta terça-feira, dia 12, uma proposta de recriação da contribuição provisória sobre movimentações financeiras, a CPMF, posto que vigorou no país até 2007. O novo tributo, segundo os empresários, seria uma alternativa para compensar a perda de arrecadação decorrente de outra proposta do grupo, a desoneração permanente da folha de pagamento. As informações são da reportagem do Estado de São Paulo. A desoneração consiste em reduzir os impostos cobrados sobre salários dos funcionários, taxas habitualmente criticadas pelo setor produtivo. Atualmente, 17 categorias do Brasil contam com a desoneração. Com a proposta, o benefício seria estendido a todos os setores da economia. A sugestão dos empresários é a de fazer as modificações por meio de uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC. Formalmente, quem pode sugerir uma PEC são os deputados federais, senadores, o presidente da República ou uma ação conjunta assinada por mais da metade das assembleias legislativas do país. É necessário, portanto, que políticos com mandato, melhor dizendo, mandado fica complicado para o político, né? Endossem a ação dos empresários, e o grupo desses empresários reúne proprietários de empresas como Madeiro, Prevent Senior, Riachuelo, Girafas, entre outros. E eu começo agora com o professor Itamar. Professor, justa a reivindicação do pessoal trazer a ICPMF para desonerar a folha, do ponto de vista econômico, na visão do senhor, tem lógica? Olha, Vitor, precisa ver isso no balanço geral, o que isso vai significar, né? Eu sempre gostei do imposto sobre transações financeiras, porque, assim como já chamava a atenção o Roberto Campos, né? É um imposto que não dá para sonegar, simplifica. Ele, inclusive, defendia, em cima daquela proposta do então candidato, que pintou uma vez, chamava Flávio Rocha, que é dono lá do grupo Riachuelo, que seria um imposto único, né? Então, é muito importante ter uma forma de tributação que seja simples, inclusive que facilite. Agora, isso é preciso, digamos assim, é uma reivindicação dos empresários, mas é preciso colocar na balança isso muito bem para ver como é que vai ficar isso no cômputo final, né? Isso vai dar, mantém o equilíbrio das contas. Se mantiver o equilíbrio das contas, eu acho uma boa saída, sim, mas, digamos, sem fazer os cálculos corretamente, não dá para apostar nem em uma saída e nem em outra saída, né? Uma coisa que é muitíssimo importante, acho que todos nós deveríamos trabalhar para isso, é sempre na redução da carga tributária. Impostos altos significa menos empregos e menos salário na mão das pessoas. Impostos mais baixos reduz custo de produção e aquece a economia. Esse é o caminho, mas tem que ser estudado. E aí, Lanza? Olha, eu concordo com a fala do professor Itamar, principalmente a respeito do imposto único, que em 2019 o governo Bolsonaro abandonou o imposto único. O governo Bolsonaro tinha como pauta o imposto único, porém, em 2019, simplesmente da noite para o dia, como muitas das pautas do governo federal, simplesmente abandonou. Era uma pauta do governo, seria inclusive a melhor alternativa para o micro e pequeno empresário, inclusive, do imposto único, de você unificar todas as taxas de impostos, a fim de evitar, inclusive, a sonegação fiscal. Porém, agora é tapar o sol com a peneira, Vitor. Não tem outra expressão para poder dizer. Vidigal. A questão que está sendo colocada aí é a compensação da não arrecadação, né? E às vezes eu fico me perguntando quem vai compensar os trabalhadores, né? Pela perda de ganho de salário. Quem vai compensar as pessoas que estão desempregadas, né? Então, esse discurso de taxação, em especial quando ele atinge as pessoas mais pobres, né? Nesse caso vai atingir todo mundo, mas a gente sabe que a pessoa que é mais pobre é o que sofre mais, né? Mas esse tipo de atitude me preocupa, né? Em 2017, a reforma trabalhista, o argumento da reforma trabalhista é que ela ia criar mais cargos de mais vagas para trabalho, né? E flexibilizar direitos de trabalhadores. O que aconteceu, na verdade, é que a Justiça do Trabalho diminuiu o número de ação, os trabalhadores tiveram direitos flexibilizados, perda na qualidade
do trabalho, né? Então, quando usa esse tipo de compensação, flexibilização, é um discurso, mas vai estourar sempre no lombo de quem pode menos. No caso, são os trabalhadores, né? Francês. Eu não tenho dados em mãos para construir um juízo de valor concreto sobre esse assunto, mas a princípio, partindo de grandes grupos, embora sejam geradores de empregos e de comercialização, eu acho que a coisa tem que ser bem estudada para não sair em prejuízo dos menores, né? Mas, por outro lado, quero adiantar uma coisa que ninguém está comentando. O relator da PEC, proposta de emenda à Constituição 110, senador Roberto Rocha, ele tem em mãos como é que eu diria? Um espectro, uma parte da reforma tributária que o atual governo não conseguiu construir até agora. E ele diz que a coisa está andando bem lá na comissão do Senado Federal, já conta com o apoio do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e que poderá ser aprovado em breve e que substituirá os impostos atuais por um IVA. O IVA é o Imposto de Valor Agregado, que ele é dual, ele é dividido em duas partes. Uma parte é Imposto sobre Bens e Serviços e outra parte sobre Imposto sobre Bens e Serviços e outro Contribuição sobre Bens e Serviços. A primeira parte fica para os estados e municípios e a segunda parte federal. Então não precisaria mais esse negócio do imposto ser coletado no município, no estado, vai lá para o âmbito federal, aí o governo fica esperando o pessoal ir lá com o prato na mão para devolver alguma coisa, certo? Então já ficaria no município. Então essa seria uma solução a princípio, né? Mas já tem as federações de um lado e de outro, de patrões, de empregados, discutindo, tentando impedir, mas me parece que esse IVA possa sair mesmo antes das eleições. Esse imposto já é discutido há bastante tempo pela Câmara dos Deputados. Inclusive, quem era relator da reforma tributária ali era um deputado de Londrina, que era o Rauli. Daí depois, que é especialista. E daí agora, que está na comissão, hoje tem um deputado maringaense, que é o Enio Verri, ele está dentro dessas discussões. Também especialista. Bom, vou passar agora para Emerson Celestino. Então, tudo isso é consequência do fica em casa, a economia a gente vê depois, né? Eu não vi esse grupo de empresários, né, falando com prefeitos, governadores na época, né, do fechamento, do lockdown, e agora estão pedindo arrego para o governo federal, mas eu acho que é diferente, né, do que o colega aqui falou. O imposto simples para o micro e pequena empresa já foi feito, né, através do MEI, né, que é um grande incentivo, aumentando os valores. Sim, mas aí no caso unificaria todos os impostos, inclusive o ICMS. E o MEI foi a melhor solução, né, para a micro e pequena empresa, né, vem lá desde a época do Rauli, né, e foi promulgado agora o Pronamp também dos caminhoneiros. Tudo isso ajudou o empresariado. É salutar a reivindicação dos empresários, mas eu acho que o governo com o Paulo Guedes, deve achar uma solução, né, para essas percas que eles tiveram durante a pandemia, de uma forma que não onere o contribuinte, né, que contribui com os seus impostos já caríssimos e que não aguenta mais tantos impostos. Então, acho que deve achar uma outra solução, já que está se arrecadando, está com superávit, as contas estão em dias, está entrando bastante dinheiro de fora, né? Então, acho que tem uma solução aí, acho que devem sentar com o Paulo Guedes e ver uma solução melhor. Rigon. Desde o início do governo Bolsonaro, falava-se na volta da CPMF, né? Já se ensaiou algumas vezes. E, por extrema coincidência, quem está sugerindo agora são empresários bolsonaristas. São empresários ligados publicamente ao presidente Bolsonaro. Entenderam em situações muito difíceis. Não bastasse a questão trabalhista, o Vidigal lembrou,
E a gente tem que lembrar que em Maringá, o hoje líder do presidente recebeu da ASIM um pedido para acabar com os 40% da multa rescisória do Fundo de Garantia. Isso vai ser, na verdade, mais uma bandeira para a oposição. A volta à proposta de parte de bolsonaristas da CPMF. Eu creio que é reflexo isso tudo de uma economia muito maluca e que desde o começo vem sendo criticada, não acertou até hoje, agora está começando a acertar porque o mundo está se acertando, o Brasil está indo na contramão do resto do mundo no que se refere à economia. Está dando certo agora por conta dos juros e outras situações, mas acontece que aquilo que eu falei, o eleitor vai votar nessas eleições com o que tem dentro da geladeira e sobre o fogão. Não adianta o Brasil lucrar com a exportação de soja e ele não ter dinheiro para comprar uma lata de soja no mercado. Vamos lá, pela ordem. Vai ser Lanza, Itamar, Francês e Celestino. Primeiro Lanza. Lembrando que... Opa, agora sim. Bem rapidinho, que por favor. Durante a pandemia, o Flávio Rocha lutou pela abertura da fábrica de Guararapes, né? Isso lá no começo. Que é a maior fábrica dos produtos da Riachuelo. Bom, enfim, eu só gostaria de dizer que quando eu me referi a imposto único ser unificado, inclusive seria benéfico aos MEIs, por causa que o MEI paga também o ICMS na compra do produto, principalmente se o MEI for revendedor. Aí, no caso, com o imposto unificado, não pagaria esse ICMS na compra de produtos para revenda.